mas pela dor do coração o espírito se abate. Todos os dias do oprimido são mau, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13 ao 15. Passamos à composição da mesa. Convidamos a doutora Yara Trajano, que é psicóloga e representa o magnífico reitor da UEPB, Rangel Júnior, para compor a mesa. Desculpa, eu não sabia que você estava lá. Não tinha te convidado para cá, tudo bem. Convidamos Shirlene Queiroz de Lima, que é presidente da Federação Nacional dos Psicólogos, será a palestrante dessa manhã. Convidamos a doutora Iane Cavalcante da Silva Barros, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região. Convidamos o doutor Sérgio Máximo Vieira, coordenador do Grupo Gestor da Subsede de Campina Grande, para compor a mesa. Convidamos Poliana de Araújo, que é psicóloga e coordenadora do CRAS do bairro da Liberdade, para compor a mesa. Convidamos o senhor Gildo Silveira, que representa a Secretaria Municipal de Educação nessa solenidade. Nessa audiência. Convidamos a doutora Clarissa Guedes, que é psicóloga representando o Conselho Federal de Psicologia, para compor a mesa. Convidamos a doutora Fátima Passos, que é psicóloga e representante do CRP Brasília.
Convidamos a doutora Mônica Bandeira, que é psicóloga coordenadora geral do Conselho de Psicologia, para compor a mesa. Pedimos a todos que fiquem de pé para execuções dos hinos nacional e de Campina Grande.
Passo a palavra ao primeiro secretário para registro de presenças. Dando continuidade à solenidade, registro da honra de algumas presenças nossa Câmara Municipal de Campina Grande, o pastor Clélio Cabral, presidente da OMEP, a senhora Lídia Cabral, esposa do pastor Clélio Cabral, o senhor Roberto Nunes, da Associação dos Militares e da Reserva de Campina Grande, da senhora Maria do Socorro Abrantes, psicóloga do CRAS do bairro da Armadinha, a senhora Adriana Ramos, representando o Centro de Referência da Mulher, a doutora Larissa Dantas, psicóloga, o senhor Leonardo Guilherme, assessor de imprensa da Faculdade Maurício de Nassau, da doutora Márcia Lisete, psicóloga, coordenadora do CRAS também do bairro da Armadinha, doutor Herbert Farias, psicólogo, a doutora Verônica Guedes, também psicóloga, doutor Alenilson da Silva, psicólogo, a senhora Eni Gonçalves, representando o Clube de Mães do bairro Castelo Branco, a doutora Inês Ponciano, psicóloga, o senhor Rafael Arruda, secretário da Associação de Moradores das Malvinas, o senhor Jairo Miranda, presidente da Associação de Moradores da Malvina, a jovem Mariana Medeiros, estudante de Psicologia da Faculdade Maurício de Nassau, a senhora Vanessa Castro, coordenadora do CRAS, do bairro das Três Irmãs, a senhora Maria do Socorro Pontes, presidente do Clube de Mães Madre Teresa de Calcutá, no bairro do Velame, a jovem Elisa Moreira, estudante de Psicologia da Faculdade Maurício de Nassau, a doutora, acredito que é Artemis Ramos Rodrigues Silva, psicóloga, representando a NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o doutor Patrick Ramon, psicóloga, o senhor Raislan Raide Lemos, convidado, a doutora Maiara Beatriz, psicóloga, a doutora Maria do Socorro, também psicóloga, a senhora Juliane Messias, convidada, a doutora Ana Lúcia, psicóloga, o professor Adriano Barros, conselheiro do, acho que é CRAS 13, a senhora Carla Cavalcante, presidente do Clube de Mães do Conjunto Acácio Figueiredo, a doutora Ana Lúcia Paulino da Silva, psicóloga, a doutora Maria das Graças, também psicóloga, a doutora Eliane, também psicóloga, a senhora Rita Medeiros, convidada, a doutora Judy Gláucia Vasconcelos, psicólogo, ou psicóloga, doutor... É isso mesmo? E no final, doutor. O doutor Alisson Tiago Rocha Santos, psicólogo, doutor Tiago Souza, também psicólogo, a doutora Edivânia da Paz Ramos de Souza, também psicóloga, doutora Cléria Crissi, psicóloga também, a doutora Zélia Cardoso, psicóloga, a doutora Elizabeth da Silva, também psicóloga, a doutora Herbênia Guedes, também psicóloga. Também estão conosco os CRAs que aqui representando os SEMAS, e a secretária Eva Gouveia. A presente sessão tem por finalidade atender à propositura aprovada por unanimidade por esse legislativo, de autoria do vereador Saulo Germano, alusiva ao dia do psicólogo. Então, concedemos a palavra ao vereador para que ele faça a justificativa dessa propositura. O meu bom dia a todos e a todas aqui presentes, senhoras e senhores que estão compondo a mesa, os quais irei saudá-los nesse momento. Excelentíssima senhora presidente Ivonete Almeida de Andrade Lodugério,
Excelentíssimo senhor Bruno Faustino, secretariando os trabalhos dessa casa, vereador Bruno Faustino. Doutora Yara Trajano, psicóloga, representando o magnífico reitor da UEPB, Rangel Júnior. Doutora Shirlene Queiroz Lima, presidente da FENAPS, Federação Nacional dos Psicólogos, a palestrante do dia. Doutora Anne Cavalcante da Silva Barros, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região. Doutor Sérgio Máximo Vieira, coordenador do grupo gestor, que é subsede de Campina Grande. Doutora Pauliana de Araújo, psicóloga, coordenadora do CRAS do bairro da Liberdade. Senhor Gildo Silveira, aqui representando a secretária da Educação, Yolanda. Doutora Clarissa Guedes, psicóloga, representando o Conselho Federal de Psicologia. Doutora Fátima Passos, psicóloga, representando o CRP de Brasília, a qual eu conheço há muitos anos. Doutora Mônica Bandeira, psicóloga, coordenadora geral do Conselho de Psicologia. Colegas vereadores, amigos e amigas da imprensa, povo que se encontra na galeria desta casa, internautas que nos assistem pelas redes sociais, assessores, assessoras, servidores e servidores desta casa. Senhoras e senhores, registro com muito orgulho o Dia do Psicólogo, que é comemorado no dia 27 do mês de agosto. Os psicólogos e as comunidades têm muito a comemorar no seu dia, face aos avanços da psicologia brasileira e seu crescente compromisso social. Essas mudanças, às vezes, não visíveis, são de suma importância para a população brasileira. No ano de 1989, numa reunião dos conselhos diversas de entidades da psicologia, nasceu a convicção da necessidade de fazer grandes investimentos na psicologia, diferente de outras categorias profissionais. A psicologia passou a definir suas diretrizes políticas democráticas em grandes congressos nacionais de psicologia, com delegados eleitos em congressos regionais. Sei que não são poucos os grandes problemas enfrentados pelos psicólogos para melhorar as condições de vida do povo brasileiro, orientando crianças, jovens, adultos e até famílias inteiras. Esses profissionais estão sempre com a mente voltada ao bem-estar da sociedade, procurando orientá-los da melhor maneira possível, encontrada dentro da psicologia. São muitos anos de lutas incansáveis na busca de soluções satisfatórias dentro da psicologia em prol da sociedade. Faço o registro, senhora presidente, e me congratulo com todos os psicólogos brasileiros pela auspiciosa comemoração do Dia do Psicólogo. Aqui eu deixo meus parabéns a cada um de vocês, que Deus continue dando sabedoria e discernimento para que vocês continuem nesta luta. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Eu não poderia deixar de agradecer, senhora presidente, aos meus colegas vereadores, os quais votaram por unanimidade no requerimento de minha autoria para que essa sessão viesse a acontecer neste dia de hoje. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos. Eu gostaria de convidar o vereador Saulo para continuar presidindo a sessão, que é de sua autoria.
Gostaria de parabenizar os psicólogos, dizer que é uma profissão que eu respeito muito. Tenho uma irmã psicóloga, uma cunhada psicóloga em atuação, e a minha filha caçula resolveu seguir as tias e já está estudando psicologia também. Então, parabéns a vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham cada dia mais sucesso em suas carreiras, porque aí eu incluo também a minha filha, minha irmã e minha cunhada. Passar a palavra agora para continuar presidindo a sessão ao vereador Saulo Germano. Vou passar a palavra para a palestrante Xislene. Quem são? Em média, 30 minutos de fala. Bom dia a todas e a todos. Agradecer ao vereador Saulo Germano por essa sessão especial e o meu agradecimento especial a todas as psicólogas que estão aqui presentes. Lembrando que a nossa categoria é de 89%, ou seja, a cada 10 profissionais em psicologia, 9 são mulheres. Então, é uma profissão extremamente representada por nós, mulheres. E é sobre esse lugar de mulher da psicologia que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, esse mês de agosto tem sido um mês em que nós temos comemorado não só o dia 27, que a gente comemorou 55 anos de psicologia no Brasil, mas a gente vem comemorando o mês inteiro com várias ações, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil inteiro. São 55 anos de uma profissão que cada vez mais tem se tornado acessível à população, graças à nossa inserção nas políticas públicas, em especial os nossos maiores empregadores, que são o SUS, Sistema Único de Saúde, e o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Então, nós conseguimos, graças ao compromisso social da psicologia, nós conseguimos adentrar o mercado de trabalho e conseguimos chegar nas casas dos Joãos, das Marias, que é essa psicologia que a gente defende. Não uma psicologia no modelo que não seja uma psicologia cidadã, não uma psicologia que não esteja pautada nos direitos das pessoas. Não uma psicologia que não venha a respeitar o direito à diversidade. Lembrando que hoje é o dia 29 de agosto, o dia da visibilidade lésbica. Então, a gente também tem muito o que falar com relação às violências e os dados alarmantes motivados por crime de ódio apenas pela orientação sexual das pessoas. Mas, ao falar dos 55 anos da psicologia, nós precisamos falar do que significa ser trabalhador de psicologia na atual conjuntura. O que significa ser um profissional que tem que ter o equilíbrio para poder estudar e trabalhar com o comportamento humano, sem que a gente não esteja atrelado às condições de trabalho, sem que a gente esteja atrelado ao que está acontecendo no nosso país. Então, é impossível falar de psicologia sem falar das mudanças ocorridas no nosso país, a exemplo da reforma trabalhista, reforma previdenciária e a EC 95. Comecei a minha fala falando da nossa inserção nas políticas públicas. E agora eu falo da nossa preocupação com o congelamento durante 20 anos de recursos nas políticas públicas. Então, como nós vamos garantir a assistência aos usuários se nós não sabemos se teremos avanços dessas políticas públicas?
Em todos os países que passaram por essa reforma trabalhista, nós temos acompanhado cada vez mais o aumento do desemprego, ao contrário do que se prega, que seria a diminuição do desemprego, e a precarização das condições de trabalho. Nós, enquanto trabalhadoras da psicologia, também passamos por isso. Em sua maioria, nós estamos trabalhando de forma precarizada. Poucos são os concursos públicos e, quando eles existem, são com salários ainda irrisórios, porque nós ainda não temos um piso salarial e nós não temos uma jornada, que é a jornada que nós defendemos, de no máximo 30 horas semanais. Com a eminência de uma reforma previdenciária, isso se acentua ainda mais. Imagina os senhores como ficará a saúde mental da população, como ficará o sofrimento psíquico de trabalhadores que terão que trabalhar por 49 anos ininterruptos para se aposentarem. Então, até 2020, a depressão será um dos problemas que vai causar maior incapacidade laboral. E nós precisamos ficar atentos a isso. Nesse contexto também nós temos vivido uma sociedade cada vez mais medicalizada. Nós não temos tido paciência de ouvir uns aos outros. Nós não temos paciência para lidar com o silêncio. Sempre que a gente vai contar alguma coisa para alguém, esse alguém já vai nos contando alguma coisa também. E aí a gente vai ficando tão ansioso e tão desgastado que nós não temos a mínima paciência sequer para o luto. Temos que resolver tudo a qualquer custo com medicamento. E há quem ganhe muito dinheiro com esse medicamento, que é um outro mercado, o mercado da medicalização e um mercado que quer produzir cada vez mais pessoas em séries que sejam produtivas. A maioria de nós está aqui, mas também está respondendo a e-mail, está respondendo mensagem de WhatsApp, está fazendo umas 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Isso há 20 décadas não acontecia. Nossas crianças também já vão nesse processo. E depois a gente diz que as crianças não têm atenção. E aí a gente começa a culpá-los e a rotulá-los que ele tem distúrbio de déficit de atenção. Então, é nesse contexto de sociedade que vem a minha reflexão, o que significa ser psicóloga nos dias atuais e a serviço de quem estarão essas psicólogas e qual era a psicologia que nós queremos para os próximos 50 anos. Certamente, acredito eu, uma psicologia que vem em consonância com toda a nossa militância. Esse ano nós comemoramos 55 anos de psicologia no Brasil, comemoramos 40 anos de reforma psiquiátrica. Há 40 anos nós lutamos para que pessoas com transtorno mental possam ser cuidadas em liberdade. Nós comemoramos 30 anos de luta antimanicomial, que surgiu em uma reunião de trabalhadores na cidade do interior de São Paulo, chamada Bauru. E 30 anos depois, nós estamos pleiteando pelas mesmas coisas. Então, é necessário que tenhamos cuidado com todos os retrocessos. Antes de adentrar aqui, eu acabei de ver uma postagem da Câmara de Vereadores de Cabo de Santo Agostinho, no qual um vereador teve um projeto de lei, foi aprovado, que não é possível construir nenhum centro de cuidado a usuários de álcool e drogas na cidade, só sendo afastado. Então, isso é mais uma forma excludente. Nós queremos cada vez mais afastar as pessoas que nos incomodam, e a psicologia vai na contramão disso. A premissa maior e a função maior de ser uma psicóloga, um psicólogo, é a capacidade que nós tenhamos de ouvir o outro na sua condição. Mas, mais que ouvir o outro, nós possamos fazer reverberar aquele que não tem voz. Não nos interessa só aqueles que estão dentro, tal como aqui. Não só quem está aqui, mas para quem está lá. Lá estão que representam a sociedade. Então, que essa psicologia, para os próximos 50 anos, ela consiga ser mais acessível do que ela é. Que nós tenhamos mais políticas públicas. Que tenhamos profissionais da psicologia preocupados com o que está acontecendo no nosso país, e não é pouca coisa. Então, o adoecimento em massa que nós vamos vivenciar
para os próximos anos, eles não serão só de causas internas, mas serão motivados por uma condição de trabalho excessivo, por um massacre capitalista que vem impor cada vez mais que o ser humano haja na sua totalidade e perfeição e que isso é impossível. Que diga os dados e o crescimento, aumento de suicídio que nós temos visto. Tantas pessoas que a gente diz, mas estava tão bem, tem uma condição financeira tão boa, é uma pessoa tão bonita, como se quem não fosse tão bonito pudesse cometer suicídio. Mas as pessoas vão ficando cada vez mais cansadas. E é nesse processo que cada vez mais se faz necessário que tenhamos profissionais de psicologia em todos os lugares e de fácil acesso. Não podemos e não iremos nos resumir apenas à atividade em consultório. Sim, essa também é uma das nossas práticas, mas não só essa. A maioria de nós está trabalhando com população indígena. Então, nesse contexto, a Amazônia nos interessa sim. Liberar um território do tamanho do país da Dinamarca, para que ele possa ser explorado por mineradores, nos interessa sim. Porque lá tem uma população que nos é muito cara, que é a população indígena. Nos interessa cada ação que é feita de forma a desrespeitar o ser humano. Que a premissa maior, eu repito para os senhores, da psicologia, é o respeito à diversidade, é o respeito à condição humana, tal como ela se apresenta. Então, no âmbito dos avanços que nós temos uma sugestão parlamentar que está no Senado. Para quem não acompanha, é quando uma sugestão ela tem mais de 20 mil assinaturas e ela hoje está tramitando na Comissão de Direitos Humanos, e aí a defesa de que tenhamos 30 horas semanais e um piso salarial de R$ 4.800. E temos um outro projeto de lei na Câmara dos Deputados, o deputado federal Felipe Burnier, é o projeto 769 de 2015, que defende uma jornada máxima de 30 horas, mas não faz referência a piso salarial. O Conselho Federal de Psicologia, em parceria com a instituição que atualmente eu presido, a Federação Nacional dos Psicólogos, que é a instância que representa nacionalmente os sindicatos, temos audiência agendada com esses senhores para tratar nesses assuntos. Embora nós tenhamos militado de 2008 a 2014 com um projeto de 30 horas e nós tenhamos conseguido o veto do presidente em exercício, então José Temer, o Temer, nós não desistiremos da busca pelas nossas 30 horas e por um piso salarial decente. Mas o nosso compromisso, para além das nossas próprias causas individuais, da nossa condição de trabalho digna, sim, porque como trabalhadores nós também estamos inseridos nesse contexto e não estamos isentos de todas as questões que vem passando o país. Mas temos um compromisso ainda maior, que é um compromisso com a sociedade brasileira, que é o compromisso de garantir a dignidade e garantir a defesa das políticas públicas. Então, eu parabenizo a essa casa por estar discutindo e dando a oportunidade de falarmos e aprofundarmos sobre a psicologia e podermos entender que a psicologia não é só para o louco, que a psicologia não é só para quem está em adoecimento, que a psicologia é para todos. E a psicologia é essencialmente para a garantia de direitos. Obrigada, senhores. Convido Iane Cavalcante, presidente do Conselho Regional de Psicólogos da 13ª Região. Bom dia a todos, bom dia a todas presentes. Ao vereador Saulo, nosso agradecimento especial por esse momento, por essa lembrança, por essa oportunidade de podermos apresentar um pouco da psicologia nessa casa, nesse espaço que para nós é tão significativo. Quero saudar a bancada dos vereadores, na pessoa do vereador Cabral, o qual eu conheço sua esposa, considero
que todos dois fazem muito bem os seus papéis nos seus lugares. E a psicologia é isso que a gente está vendo aqui. A psicologia está buscando, nesses 55 anos, compreender e entender as razões pelas quais estamos juntos. Por que será que a gente se integra? Por que será que a gente se defende? Por que será que, cada vez mais, a gente se aproxima das pessoas para tentar fazer um entendimento e uma lógica sobre aquilo que a gente pensa ser, estar com o outro? Cada vez mais, o Conselho de Psicologia tem tentado uma aproximação com a categoria. E aí eu agradeço a presença dos psicólogos que estão aqui nesse momento, que dedicaram uma pausa nas suas atividades para, junto conosco, fazer frente. Precisamos ter força, precisamos ter adesões. E pensar que, nesses 55 anos, a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela tem cada vez mais estabelecido os seus limites de atuação. O Conselho Regional, junto com os Conselhos Federais de Psicologia, eles são órgãos reguladores da profissão. Eles se preocupam em determinar os limites. Eles fiscalizam, eles disciplinam em defesa da sociedade. Quando a gente pensa, muitas vezes, que o Conselho é um órgão que só arrecada, a gente, às vezes, não consegue entender, de fato, o que existe por trás desse fazer, né, acompanhando e desenvolvendo essa estrutura. E quando a gente pensa nos 55 anos, e aí é importante a gente entender que a gente vem de uma regulação numa época de ditadura. O Conselho se estabeleceu, a profissão se estabeleceu, mas o que de fato aconteceu é que fizeram uma psicologia diferente. Não deixaram a psicologia ser ou ter compromisso social. E aí o que Shirlene traz muito bem é que, ao longo desse tempo, nós estamos refazendo o nosso caminho. E se não for, ou se não fosse também, as universidades, os cursos de psicologia, as entidades públicas, a regulação desse fazer, talvez nós estivéssemos ainda fazendo uma psicologia diferenciada. Ou talvez inadequada, ou talvez não atenta aos movimentos sociais. A psicologia teve que se reinventar nesses 55 anos. Ela hoje é uma ciência reconhecida, que pesquisa, que tem respostas e que vai buscar, na formação, o entendimento desses comportamentos que hoje a gente observa. Então, eu quero, diante desse espaço, desse momento, dizer para vocês todos aqui, a psicologia quer fazer uma aproximação. A psicologia quer estar ao lado, não é, e na frente de todas as políticas públicas que a gente puder. Muito obrigada. Pela ordem, o vereador Marinaldo Cardoso está querendo dar a palavra. Senhor presidente, vereador Saulo Germano, que aproveito de pronto para lhe parabenizar pela iniciativa de trazermos esse assunto, ou seja, nós comemorarmos hoje, nesta casa, o Dia do Psicólogo, que acontece no dia 27/8. Parabenizar a Vossa Excelência e, claro, me sinto orgulhoso também de ter subscrevido o requerimento de Vossa Excelência, todos nós dessa casa, porque sabemos da importância do psicólogo hoje na sociedade. Desde 1990, ainda quando tive a oportunidade de assumir como suplente de vereador nessa casa, no lugar da vereadora Jalanza, eu tive a preocupação de encaminharmos. Na época, o ministro era José Serra, que era o ministro da Saúde, para que inserisse tanto o profissional psicólogo como o assistente social na equipe de saúde da família, pois, atuando, sempre acompanhando os programas de saúde na família, se sentia a necessidade. E as coisas foram se evoluindo, e nós percebemos que as demandas são muito grandes. São grandes, e a cada dia se aumenta os usuários
de pessoas que precisam do profissional, do psicólogo. Então, senhor presidente e colegas vereadores, assim, eu me sinto muito feliz de nós estarmos aqui discutindo esse tema, comemorando e defendendo a categoria. Eu vejo que o psicólogo, nós temos que ampliar mais os programas de políticas públicas. Eu acredito que precisamos de mais profissionais, porque a cada dia as demandas se aumentam. Se em estudos apresentados, os psicólogos serão bem requisitados, porque as doenças depressivas, as doenças de bipolaridade são cada dia mais vem se avolumando, e vocês, eu tenho certeza, vocês sabem disso mais do que eu, mas porque, pelo que eu venho acompanhando, tanto nas conferências, que tenho participado da conferência sociais, como participamos agora da Conferência Municipal da Assistência Social, nas reuniões de conselhos, nós percebemos a procuras, as demandas, os clamores da população nessa questão do psicólogo. Então, é muito importante, e eu já aproveito, senhor presidente, para que no final da sessão nós possamos, eu pedi para, inclusive, me antecipar na fala, já que eu terei, tanto eu como o vereador Luciano Breno, nós teremos que se ausentar. Mas eu não podia deixar de fazer a minha fala. Eu não sei se o relógio, os 3 minutos, definiu os 3 minutos, posso continuar? Então, eu só queria dizer o seguinte, a importância do psicólogo, principalmente quando no tratamento de política pública, na equipe dos programas sociais e nas políticas do SUAS e do SUS. E isso é incontestável, a importância do psicólogo para o tratamento para as pessoas idosas, que são as pessoas agredidas nos contextos familiares, nos usuários de álcool e drogas, adolescentes, nas escolas, enfim, em todos os locais. E a doutora Shirlene Queiroz, que representa aqui a FENASC, falou muito bem. Existem momentos que nós precisamos do psicólogo. E quando eu falo nós, é porque eu me insiro como usuário. Eu necessito, quem é que não necessita hoje de um psicólogo, mesmo que não esteja com problema naquele instante, mas já se prevenindo para um eventual problema que possa acontecer. Então, é muito importante, e com relação ao meu posicionamento na casa, e tenho certeza de demais vereadores, que nós possamos compartilhar juntos para as políticas públicas de psicologia, tanto a nível municipal, estadual e federal. Nós tivemos agora há pouco, esta casa participou de um evento, e uma das audiências aqui, nós somos vitoriosos, quando nós tratávamos aqui, em uma tribuna livre, de um pessoal que reivindicava o pessoal de doenças raras, de um medicamento para os portadores de atrofia espinhal. E esse medicamento, com a nossa ida a Brasília, nas nossas reivindicações, nós obtivemos sucesso, partindo dessa casa. Quer dizer, é um parlamento, como se às vezes se diz, é o parlamento mirim, mas que nossa voz pode ecoar. Então, nós, no final dessa sessão, que possa, a nível de encaminhamento, que seja encaminhado as decisões daqui para o governo federal, para o Ministério da Saúde, para que nós possamos ampliar, inclusive defendendo essa questão da jornada e do salário. Aí se fala na questão do salário. Não tem como um psicólogo que recebe os clamores, que está ouvindo o problema de todo mundo, e o psicólogo é de carne e osso também, o psicólogo também tem os seus problemas. Então, como vai estar lá o psicólogo preocupado em resolver o problema daquele usuário, quando na sua casa está passando por algumas necessidades, até de ordem financeira? Então, é importante também essa questão salarial, e, claro, dependemos que isso seja definido a nível federal. Então, essa é a minha proposta para o final da audiência. E já peço licença aos demais, ao senhor presidente, para que eu possa me ausentar juntamente
o vereador Luciano Breno, não sei se vai usar da palavra, mas nós, como temos um problema a ser resolvido a nível de secretaria, bem da municipalidade, nós vamos ter que nos ausentar, senhor presidente. Muito obrigado e parabenizo a Vossa Excelência. Com a palavra, o senhor Sérgio Máximo, coordenador do grupo, gestor da subsede de Campina Grande. Bom dia a todos e todas. Me permitam falar daqui, da mesa. Em nome do nobre edil Saulo Germano, eu saúdo a todos os componentes da mesa, saúdo a todos os vereadores aqui presentes, nossos colegas que estão na plenária, professores, coordenadores de curso, aqueles psicólogos que estão inseridos nas políticas públicas, que estão aqui presentes conosco. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E dizer que, enquanto membro do nosso grupo gestor, a gente agradece a propositura do vereador e ressalta mais uma vez esses 55 anos da profissão, dizendo que, sobretudo, somos 68% de psicólogos inseridos nas políticas públicas, e esta casa é uma casa que vai trabalhar justamente esse tipo de demanda. Nós temos visto exemplos de outras casas que também já regulamentaram a questão de carga horária. Então, isso é um momento em que a gente pode, né, ter esperança de que isso possa se ratificar aqui com o tempo, né, mas, sobretudo, parabenizar todos os psicólogos, psicólogas que estão nas políticas públicas aqui de Campina Grande e os outros também que não estão inseridos nessas políticas, mas são psicólogos. E aí essa data é marcante, porque nós temos avançado muito enquanto ciência e profissão, e nesses 55 anos tem surgido várias demandas em que a gente tem participado, né? Algumas demandas mais emergentes, né? Demandas como cuidados paliativos e morte digna, emergências e desastres, e todas essas demandas onde existem os seres humanos. Então, está lá um profissional de psicologia que pode cuidar, que pode acompanhar. Então, sempre ressaltar a importância desse profissional e agradecer a esta casa, ao vereador Saulo Germano pela essa propositura de substancial importância para nós que fazemos a psicologia aqui em Campina Grande, como subsede, como membro de grupo, componente de comissão, de descentralização. Então, levar a psicologia para mais longe, isso é muito importante. Então, muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Convido o pastor Clério Cabral, presidente da OMB, para que se faça presente aqui no plenário desta casa, o qual, no momento que nós estávamos formando a mesa, ele não estava presente. Com a palavra, Yara Trajano, representando o reitor da UEPB. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Saulo Germano, parabenizar em nome da Universidade Estadual da Paraíba pela propositura dessa homenagem à alusão ao Dia do Psicólogo. Aqui representando o magnífico reitor Rangel Júnior e também o pró-reitor de extensão, o professor José Pereira, né, que também psicólogos, né, tem uma atuação muito presente. Ok, obrigada. E, em nome da universidade, cumprimentar todos os vereadores, em especial na pessoa do vereador Pimentel Filho. Em longas datas, né, a gente teve algumas discussões sobre as herbes aqui em Campina Grande, foi uma discussão até pioneira no Brasil. Cumprimentar a plenária, especialmente aos colegas psicólogos e psicólogas, e aqui faço uma referência
a 2 estagiários na época do IEL, que é Adriano e Márcia Elisete, onde fizeram um excelente trabalho, e que hoje estão aí nas empresas, né, se destacando enquanto profissionais de comportamento, o nosso reconhecimento enquanto universidade estadual. Bom, a universidade completa este ano 40 anos do curso de psicologia. E eu gostaria aqui, em nome da universidade, colocar algumas ações importantes que a gente vem desempenhando. Primeiro, na formação de profissionais nas diversas áreas de atuação, desde a clínica, com várias abordagens, né? A educacional, o psicólogo que atua na educação, o psicólogo do trabalho organizacional, formando profissionais para o mercado de trabalho, não só Campina Grande, Paraíba, mas para o Brasil. A universidade hoje tem alguns programas que trabalham e tem dado, referência no Brasil no que diz respeito à atuação do psicólogo. Proquali, programa de qualificação para os municípios, a gente tem de 3 a 4 psicólogos nos municípios atuando na formação continuada de professores municipais. Hoje, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através da equipe de psicólogos, é pioneiro no desempenho, na avaliação de desempenho e de estágio probatório todos os servidores da universidade, servindo de exemplo para outros estados. Temos também o PPA, Programa de Preparação para a Aposentadoria, sendo também uma referência, inclusive, para tribunais de justiça e Federação das Indústrias para implantarem nas suas instituições. A universidade foi convocada pelo Tribunal de Justiça para implantar um escritório social, onde teremos a participação de psicólogos, inclusive abrindo campo de estágio, não só para a psicologia, mas para serviço social, direito e pedagogia. Temos também a UAMA, com a participação de vários psicólogos, professores, né, no que diz respeito ao envelhecimento. Então, hoje a universidade ela tem uma frente de trabalho muito grande na formação do psicólogo e dos profissionais, ainda mais nessa preocupação de abrir campo de estágio. Então, a universidade ela agradece esse momento. Amanhã, a gente está com um evento lá no Departamento de Psicologia, às 7 horas da manhã, onde iremos ter o laboratório itinerante, o LABIT, mas o mais importante desse evento, na abertura das alusões aos 40 anos do curso de Psicologia na UEPB, é a homenagem que a universidade vai fazer a todos os profissionais de psicologia que lá contribuíram e que estão contribuindo aqui para a psicologia, não só de Campina Grande, mas do Brasil. E gostaria de encerrar deixando uma mensagem do Pequeno Príncipe para os nossos colegas. Aqueles que passam por nós não vão sós. Não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Obrigada. Pela ordem, eu passo a palavra ao vereador Lula Cabral. Senhor presidente Saulo Germano e meu amigo Bruno Faustino, que secretaria os trabalhos, primeiro, eu quero dizer aos colegas psicólogos, parabenizá-los a todos aqui representados. Nós que acompanhamos o Departamento de Psicologia da UFPB desde o tempo de Vilalba Cavalcante, Zé Pereira, dessas pessoas que muito contribuíram para a formação do curso de psicologia, como eu ali colaborava. Eu era professor da UFCG, antigo UFPB, mas era colaborador, fundador do curso de Educação Física, que sou. Sempre trabalhei ali com os profissionais de psicologia, todos colegas nossos. É com muita satisfação que a doutora Gislaine Queiroz de Lima aqui fez uma grande explanação. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, Anne Cavalcante, que nós, vereadores, não somos da área, apesar de trabalhar sempre em conjunto. Na minha profissão, eu era técnico de handebol, e sempre
acompanhava a parte de psicologia desportiva. Sempre trabalhava nesse patamar. Mas hoje estou aposentado. Mas eu queria deixar aqui para vocês que nós somos ouvidores. E estamos abertos a encaminhar as aspirações da categoria. Estamos abertos, bem como alguma orientação advinda da federação, dos conselhos. E quero deixar meu telefone 988241616, dizer que vocês têm aqui um representante, que é Saulo, e outro, Lula Cabral. Estamos enfileirados, eu sou professor de universidade, aposentado, mas estou aqui como... Vocês podem caminhar qualquer coisa, vir para o meu gabinete, discutir, a gente discute como... Essas aspirações da categoria, de hora de trabalho e de salário, que a gente aqui caminha, ó, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado. Nós temos os canais abertos com os três senadores da Paraíba, com os deputados federais, temos contato direto com 7 deputados federais e temos aqui a adesão dos colegas vereadores. Aqui a gente aqui se irmanam. Olímpio, Anderson, o Galego do Leite são oposição, mas aqui a gente, quando tem uma coisa que trata do bem comum da cidade, aqui não tem situação nem cor partidária. É uma bancada que eu respeito muito, e meus colegas de bancada, Rodrigo Ramos também aqui, nosso amigo Bruno, que a gente não trabalha com o Bruno e com o Rodrigo nem como oposição, trabalha como situação, apesar de eles serem de outros partidos. Mas nós temos aqui uma forma muito boa de trabalhar e de encaminhar. Como eu sou muito pragmático e objetivo, abro as portas do gabinete e ficaria felicíssimo se houvesse alguma demanda de vocês, Jane. Você pode vir ao meu gabinete, que eu teria o maior prazer de receber vocês aqui no meu gabinete. Tá certo? Estamos abertos, vou me retirar porque eu estou fazendo quimioterapia e tenho um horário na químio. E peço licença a vocês, logo após a minha fala, me retirar. Muito obrigado. Passo a palavra ao secretário Bruno Faustino para registro de presença. Registro de presença, que muito nos orgulha nesse instante, a professora Sueli Fonseca, coordenadora de estágio do curso de Psicologia da UFCG e diretora da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Como também nos honra com a presença o professor Adriano Barros, coordenador do curso de Psicologia da Uninasal, no qual eu convido para nos acompanhar aqui no nosso plenário, o professor Adriano Barros. Passo a palavra a Clarissa Guedes, representando o Conselho Federal da Psicologia. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer, em nome do vereador Saulo, essa oportunidade de estar aqui, falando da nossa profissão, reconhecimento da nossa profissão. Somos quase 300 mil profissionais no Brasil, como o Shirlene bem lembrou, uma categoria predominantemente feminina, feita por mulheres. Então, a gente até gosta de falar que é o dia da psicóloga, e do psicólogo, mas lembrar disso. É muito especial para mim falar aqui em Campina Grande, que é uma cidade que me recebeu de braços abertos. Eu estou aqui representando o Conselho Federal de Psicologia, mas atuo aqui em Campina Grande. Sou psicóloga do Tribunal de Justiça da Paraíba e atuo nesta comarca. Então, é muito especial para mim estar aqui. E gostaria de dizer que o Conselho Federal de Psicologia tem muito orgulho do que a nossa profissão construiu, nesses 55 anos de regulamentação. Especialmente porque a nossa profissão se expandiu, temos uma diversidade de campos, de práticas, de teorias e de fazeres. Estamos aí nas políticas públicas, especialmente, na saúde, na assistência social, na educação, no esporte, na justiça, nas empresas, a diversidade de atuação é enorme, mas
o norte da nossa profissão é sempre a garantia de direitos, né? E isso nos orgulha muito, né? Todas as contribuições que a psicologia tem oferecido à sociedade, né? Tem construído junto com os movimentos sociais, com a população, né? Em toda a sua diversidade, né? Isso nos interessa muito. Achei muito interessante o vereador Saulo lembrar, né, do como a gente se organizou para ser uma categoria cada vez mais democrática, né? Lembrar que a gente já realizou o 9º Congresso Nacional de Psicologia, e nesses congressos é que a gente define as diretrizes e os rumos da nossa profissão, né? Eu estou aqui representando o Conselho Federal, mas tudo que a gente faz e defende foram lutas construídas coletivamente com a categoria, né? A partir desses congressos. A democracia é um valor muito importante que a gente pratica. Gostaria também de reafirmar a lembrança do 29 de agosto, que é o Dia da Visibilidade Lésbica, a importância da psicologia defender um mundo onde caibam todos os mundos, né? Onde todas as formas de ser e existir possam ser consideradas e respeitadas, né? Lembrar que, infelizmente, o nosso país é o 5º país que mais mata mulheres e é o país que mais mata homossexuais. Isso é uma coisa muito grave, que a gente não pode fechar os olhos nesse dia, lembrar disso. E quero saudar as psicólogas e os psicólogos aqui presentes, né? Dizer que a gente tem muitas lutas pela frente, né? A Shirlene lembrou muito bem, nossa grande parceira aí da FENAPSE. O Conselho Federal de Psicologia entende que nós não somos o único órgão, né? A gente está aí, a gente, junto com os conselhos regionais, forma o Sistema Conselhos de Psicologia, o Conselho Federal, junto com os 23 conselhos regionais, né? Aqui, com a IANI do CRP 13, mas a gente faz muita parceria com as entidades da psicologia, né? A FENAPSE representando aqui a luta das psicólogas e dos psicólogos, mas as diversas entidades, a gente tem a Suene aí representando a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia. Junto com todas essas entidades, a gente tem travado essas lutas, especialmente nesse momento que a gente vive. E aí é muito importante ter esse reconhecimento de vocês, e aí eu agradeço em nome do Conselho Federal de Psicologia. Obrigada. Vou passar novamente a palavra para o nosso amigo Sérgio Máximo, para que ele possa fazer alguns agradecimentos. Bom, eu não poderia me furtar de agradecer a duas pessoas importantes que se empenharam bastante para que esse dia estivesse acontecendo aqui na Câmara, que é a Odaísa Rocha e o Alisson Tiago, que se empenharam muito para que nós estivéssemos aqui representados. Então, nosso muito obrigado enquanto Conselho de Psicologia a todos vocês. Você, Alisson Tiago, Odaísa Rocha e Saulo Germano. Muito obrigado. Eu não poderia deixar de registrar também a presença do nosso colega líder comunitário, suplente de vereador, Preto, que ali se encontra, sempre está aqui em todas as sessões. E, nesse momento, eu vou passar a palavra para a palestrante Shirlene Queiroz, para que ela faça as suas considerações finais. Alguém quer usar da palavra? Pela ordem, vereador Pimentel. Senhor presidente, as sessões de audiência pública, e inclusive tem, como nós ouvimos, um projeto que é de inteira importância para todos os psicólogos, que essa casa, como fruto dessa sessão, se faça um documento assinado por todos os vereadores, pedindo aos nossos deputados federais e aos senadores que se incorporem a essa luta, para que possa ter êxito na aprovação dessa lei. Muito obrigado. Com a palavra, Shirlene Queiroz de Lima. Pode usar aqui. Ok. Não, funcionou aqui. Então, nas considerações finais, mais uma vez agradecer, e aí, claro, um agradecimento especial também ao Alisson Tiago, por todo o empenho para que isso
pudesse ser possível no dia de hoje. E aí, na linha de encaminhamento, lembrar os senhores que, para além de reforçar, junto a deputados estaduais e federais, essa casa pode fazer algo pela categoria, a exemplo do que nós conseguimos em João Pessoa, com a lei municipal de 30 horas semanais sem redução de salário. Então, vocês podem até ousar ainda mais e já ter um projeto de lei municipal com 30 horas, com a jornada máxima de 30 horas semanais, porque há alguns locais que as pessoas trabalham ainda 20 horas, então é interessante ressaltar uma jornada de 30 horas semanais e aí discutir a questão do que seria um piso. Esse é um dos caminhos que a gente tem encontrado como mais viável na atual conjuntura, até porque isso vai criando jurisprudências e reforçando o nosso pleito a nível nacional. Não só João Pessoa, mas há outros municípios que já conseguiram isso. Então, exatamente. Então, dentro da minha sugestão de encaminhamento, seria uma audiência pública para que as pessoas pudessem interagir, pudessem perguntar, pudessem, né, intervir conosco, discutir o que seria o piso salarial adequado dentro do contexto, dentro da realidade de Campina Grande, e aí, então, ter de algum vereador um projeto de lei, e aí eu tenho certeza que teria a anuência e a concordância de todos os senhores. Não é nada muito complexo, e nós já conseguimos isso no município de João Pessoa. Como, Suene? Não consigo te entender. De toda forma, eu acho que só poderia avançar um pouco mais em relação a João Pessoa, porque poderíamos atrelar a questão de um piso. O que acontece hoje são salários, chega a ser irrisórios, salários de R$1.000, de R$1.200. Então, pensar essa questão isso por 40 horas, às vezes mais. Então, pensar essa propositura, entendo também um piso e muito ajuda, porque aí atrela a questão de salário, a questão também de jornada. Não nos interessa também um salário que não esteja atrelado a questão da jornada. E um agradecimento especial também à Universidade Estadual da Paraíba, onde me graduei e aonde sou muito grata a todos os professores. Então, aqui eu agradeço ao professor Adriano e à professora Suene, representando, então, todos os professores que nos ajudam a fazer um país melhor, porque, se não fossem os professores, nós certamente não conseguiríamos trabalhar em nenhuma das áreas. Então, vai aqui o reconhecimento em tempos de tanta violência, inclusive, aos professores, mas que a gente também comece a pensar, fazendo esse recorte da violência, fazendo esse recorte do que a gente vê, inclusive com a mortalidade, a cada 27 horas, uma pessoa é assassinada apenas motivado por crime de ódio, apenas por ter uma orientação sexual diferente da heteronormativa. E isso é muito grave. Mas nós precisamos pensar que a violência no nosso país também tem cor e tem classe social. Então, esse é um dia muito importante para nós também, da visibilidade lésbica e de todas as lutas, porque ser psicólogo é isso, ser psicólogo é encampar, acima de qualquer coisa, uma psicologia cidadã e uma psicologia comprometida com os direitos humanos. E agradeço a sensibilidade dos senhores, mais uma vez, e tentar tirar dessa audiência, dessa sessão solene, a possibilidade de um projeto de lei, quiçá que a gente saia daqui como Campina Grande sendo uma das primeiras cidades do Brasil a ter estipulado já uma jornada de trabalho e um piso salarial para a nossa categoria. Obrigada. Com a palavra, o vereador Olívio Oliveira. Agradeço a excelência, a deferência. Eu creio que a classe política hoje ela enfrenta um desgaste perante a opinião pública por certas posturas, e eu tenho muito cuidado para não incorrer em determinados equívocos. É bem verdade que, em João Pessoa, desde 2013, que os psicólogos conseguiram essa vitória. Não só os psicólogos, mas os enfermeiros, da carga horária de 30 horas. E, a bem da verdade, eu também me recordo, porque eu estou aqui há algum tempo, que, fazendo justiça ao vereador
que não foi eleito, mas esteve aqui de forma muito brava, defendendo os senhores funcionários públicos municipais, o vereador Napoleão Maracajá, ele tentou, algumas vezes, a aprovação de projeto semelhante. A grande dificuldade que se tem é porque, lamentavelmente, a Constituição Federal nos amarra enquanto parlamentar mirim. Esse tipo de matéria, que diz respeito ao funcionalismo público, é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. O chefe do Executivo é quem tem que mandar para esta casa esse projeto. É evidente que perceba aqui entre os meus colegas, né, e eu espero que não seja só hoje, pela presença dos senhores e senhoras, mas perceba aqui que há uma ampla concordância de que esse projeto deva aportar a esta casa. Pois bem, nos mobilizemos. Eu estou à disposição e assumo desde já o compromisso de votar a favor. A bancada majoritária nesta casa, que dá sustentação à sua excelência o prefeito, que bom que, aproveitando essa sensibilidade visível hoje, possa fazer o convencimento do chefe do Executivo a mandar para esta casa o projeto, e aí eu posso falar como vice-líder da bancada de oposição, já com a concordância dos meus pares, de que nós estaremos votando a favor. Mas a construção ela se dá dessa forma, né, para que amanhã nós não pequemos, a casa como todo, dizer, nós estivemos lá, todo mundo achou muito boa a proposta, mas não fizeram nada para concretizar a proposta. Né? Então, esse projeto ele tem que ser construído com o Executivo. Né? E, uma vez construído com o Executivo, nós estamos nos comprometendo de votar a favor e associando ao pleito de vocês. Era esse esclarecimento, né, porque eu fujo muito desse discurso fácil. É muito bom se dizer o que se quer ouvir. Todo mundo sai satisfeito, vai para casa, né, entendendo que alguma coisa foi construída. Né? Então, nós estamos dando, assim, um balizamento de como se fazer. Se quer fazer, de fato, né, vamos fazer uma articulação, né, e vamos fazer com que o prefeito seja convencido de que essa matéria é importante, necessária para os senhores e senhoras. Muito obrigado. Eu quero aqui registrar a ausência do vereador João Dantas, que saiu para uma consulta médica e não deu tempo de voltar para a continuidade da sessão. Com a palavra, Gislene Queiroz. Vereador Olímpio, nós temos conhecimento disso enquanto Federação Nacional, mas só que isso para a abrangência de servidor público. Mas existem outras formas de contratualização de profissionais da psicologia, por regime CLT, por contrato de prestação de serviço. Então, ter um piso assegurado em projeto de lei, mesmo não sendo de origem do Executivo, nós temos conhecimento, isso também, inclusive, para a questão salarial, para que tenha um dos motivos pelo qual um projeto de lei de um deputado federal ele foi arquivado, foi com esse argumento mesmo, porque para que possa ter validade perante servidores públicos, ele tem que ser de um executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas o fato de termos um projeto de lei, mesmo sabendo que ele não vai se aplicar a servidores públicos, porque, de fato, isso vai depender do gestor ou não, mas já é algum parâmetro. O que nós temos em João Pessoa é um projeto de lei feito por um vereador, que foi aprovado, foi sancionado, e que deveria valer só para quem é CLT, regime CLTista ou outra forma de contratação. Mas o gestor acabou por entender essa sugestão e aplicar as 30 horas para os servidores municipais. Então, é muito válida a sua ressalva, inclusive a título de informação, para que toda a categoria compreenda que as coisas não são tão simples assim. Né? É necessário, nós muito poucos conhecemos sobre o procedimento das casas,
Muitas vezes, quando a gente começa a tramitar um projeto de lei, as pessoas já acham que já vai ser aprovado na semana seguinte e que depende só daquele parlamentar. Não é, depende de várias aprovações. Nós sabemos da limitação dos senhores, o ideal seria isso, que a gente conseguisse sensibilizar o executivo, que ele o fizesse, mas se isso não for possível, só o encaminhamento de vocês e poder ter alguma propositura de vocês, já nos é alguma coisa, pelo menos para parte da nossa categoria, mesmo sabendo que não vai ter interferência aos servidores públicos. Desde já eu quero agradecer uma parte para o vereador Galego Leite. Rapidinho, senhor presidente. Já ia dizer bom dia, mas boa tarde a todos os presentes. Parabenizar a todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes. Só a título de informação também, existe uma questão, quando o vereador Olímpio Oliveira coloca, e aí também fazendo parte da bancada de oposição, todos vocês podem ter certeza que terão o nosso apoio. Agora, existem algumas questões, por exemplo, né, quando se mexe na questão de pagamento, de aumento de salário, tem que estar atrelado à peça orçamentária. Inclusive, eu que faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, sei bem como é que funciona. Esse ano é um ano de PPA, que é um ano que o que é que o Executivo pensa para os próximos 4 anos. E aí eu convido vocês, né, a participar também, a debater conosco, justamente no dia que os secretários de planejamento estiverem aqui, procuradoria, para justamente amarrar. Porque a gente que trabalha aqui, gente, sabe como é que funciona a casa quando se fala de bancada de oposição, né? E aí é democrático, e a gente aqui não está querendo jogar um contra os outros. Mas uma coisa é aqui na presença de vocês, e outra coisa é quando alguém vai sugerir, principalmente de oposição, quando, em tese, vai mexer nas receitas, né, do município. Então, não é algo tão fácil. É possível? É sim. Basta ser prioridade para o chefe do Executivo. Mas reitero aqui o que disse o meu sempre líder, o vereador Olímpio Oliveira. Pode ter certeza que todos vocês têm, por parte da oposição, um compromisso, né, de votar, sim, favorável a vocês, até porque entendo, né, que ninguém é louco aqui de querer votar, né, em favor da estabilidade de profissionais tão competentes que vêm há mais de 30 anos aí lutando, reivindicando o que é de direito, certo? Agora basta sensibilizar a bancada do prefeito e quem prepara o orçamento para ser executado no próximo ano. Então não adianta conversa bonita não, tem que ser, né, olho no olho, para a gente não estar fazendo discurso fácil. Muito obrigado. A parte para o vereador Renan Maracajá. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa em nome do presidente do vereador Saulo Germano e em nome do amigo Gildo. Só parabenizar a todos da categoria, dizer que é um trabalho extremamente importante que vocês desempenham, até pelo o complexo que esse trabalho que vocês desempenham é importantíssimo para toda a sociedade. Como seria sem os psicólogos, como seria o nosso dia a dia sem vocês. Então, desde já quero parabenizar a todos e dizer também à bancada de oposição que cada um... Aqui é uma democracia, Bruno sabe muito bem disso, todo mundo vota do jeito que bem entende. Mas eu tenho certeza que a bancada de situação, que nela faço parte, jamais vai votar contra um projeto importante, um projeto que venha ajudar toda a categoria de vocês. Então, como o Galego do Leite bem falou, que vocês participem também nesse dia, quando estiver os secretários aqui de planejamento, enfim, todo o corpo da Prefeitura estiver aqui para debater desses assuntos, que vocês também representem a categoria de vocês e briguem por projetos aprovados da categoria de vocês. Então, com certeza, jamais iremos aqui reprovar um projeto tão importante que seria esse projeto em ajudar a todos. Muito obrigado. Meus agradecimentos a todos presentes, aos psicólogos, às psicólogas, aos vereadores que aqui ainda se encontram,
certo? E dizer aos psicólogos que nós estamos aqui para ajudá-los, certo? Vocês são uma categoria de respeito e que merece o carinho de todos nós. E junto vamos, com certeza, fazer esse diálogo aqui nesta casa, para que possamos chegar a um denominador comum em ajudá-los nesse sentido. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Agradecemos a presença de todos, encerrando a presente sessão.